Já vai, já vai, já vai. It's now or never, my hold me tight. Kiss me, my darling, live my tonight. Tomorrow will be so late. It's now or never, my love on way. Abraço, professor. Bom dia! Hoje são 20 de fevereiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 11º vídeo, 11, da série sobre este livro aqui evangélico, com o título Por que Deus permite o sofrimento e o mal? Este livro foi escrito por dois cristãos evangélicos norte-americanos, o John Ankerberg e o Dylan Burroughs. Os dois são pastores nos Estados Unidos. Estou analisando aqui 3 sessões, as 3 primeiras sessões deste livro, porque elas estão relacionadas com o título do livro, entendeu? A primeira sessão aqui do livro, na primeira sessão, eles perguntam onde começaram o sofrimento e o mal. Sobre essa sessão, fiz 5 vídeos. Na segunda sessão do livro, eles perguntam, os cristãos evangélicos, eles perguntam por que Deus não faz alguma coisa, por que Deus não dá um fim ao sofrimento e ao mal. Eis aí o título da segunda sessão. Sobre essa sessão, fiz 3 vídeos. E agora a terceira e última sessão. A pergunta é: por que acontecem coisas ruins com pessoas boas e coisas boas com pessoas ruins? Esta aí a terceira sessão. E sobre essa sessão, já estou aqui com 3 vídeos, começando com o número 9, o 10 e agora o 11º. Então vamos aqui a mais uma página, né? A mais uma página aqui, a mais uma passagem dos escritores aí sobre o assunto, né? Porque acontecem coisas ruins e coisas boas aí. Muito bem, então é o seguinte, Frida quer sair? A Frida aqui vai sair agora, ó. Vai lá, vá. Vai. Não quer ir não. Depois, né? Depois você vai. Muito bem, então vamos aqui. Agora a pergunta que está na página 55 do livro, a pergunta feita por eles aqui é: onde está Deus quando sofremos? Onde está Deus quando sofremos? Essa pergunta aí, como você vê, não responde àquela pergunta primeira, que está no título da sessão. Por que acontecem coisas boas com pessoas ruins e coisas ruins com pessoas boas? A pergunta aqui nada tem a ver com aquela outra pergunta. Mas vamos lá. A pergunta aqui deles é: onde está Deus quando sofremos? Na página 55. E na página 56, eles escrevem assim, em resposta, abre aspas: Deus está conosco quando sofremos. Deus está conosco quando sofremos. E Deus promete corrigir todas as injustiças em seu julgamento. Veja aí a resposta. Como é uma coisa engraçada. Então, diante da pergunta formulada pelos próprios crentes aqui evangélicos, a pergunta é: onde está Deus quando sofremos?
E a resposta deles é: Deus está conosco quando sofremos. E promete corrigir todas as injustiças em seu julgamento. Como podemos ter certeza disso? Porque a expressão definitiva dessa verdade pode ser encontrada no fato de Jesus, o Filho unigênito de Deus, ofereceu sua própria vida para passar pelo sofrimento de uma cruz romana. Então você vê aqui facilmente que o que eles dizem aqui são coisas completamente sem sentido. Como eles não têm o que responder aqui, e a resposta seria uma coisa muito ruim para os próprios evangélicos aqui, aí eles inventam bobagens que qualquer pessoa mentalmente sadia, lendo isso aqui, a resposta deles, que Deus está conosco quando sofremos, e que promete corrigir as injustiças, qualquer pessoa mentalmente sadia sabe que isso aqui é um discurso que não tem nem pé nem cabeça. E isso faz sucesso no mundo evangélico. Volto aqui a repetir o comentário feito pelo internauta Edson Martins em meu vídeo de anteontem, em meu vídeo com o título Deus, Pecado e Sofrimento. Sobre mais um livro evangélico aqui, o Edson Martins escreve assim, abre aspas: esses escritores evangélicos, não tenho dúvidas, são homens que agem de má fé. Fecha aspas aí. Porque o Edson Martins, que é uma pessoa mentalmente sadia, ao assistir a esse vídeo, acompanhando aqui as afirmações dos dois evangélicos aqui, o Edson Martins chega à conclusão de que isso aqui é uma bobagem. São fundamentações miseráveis aqui tomadas por esses dois evangélicos. E repito, eles fazem sucesso no meio evangélico. Então a resposta deles é o seguinte: a pergunta, onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus? Aqui, mais claro, onde está Deus quando sofremos? Aí eles respondem: Deus está conosco quando sofremos. Isso, gente, é uma brincadeira. Mas vamos para frente aí. Muito bem. Sobre isso aqui, vamos analisar um pouquinho. Essa resposta deles aí. Vamos analisar um pouquinho. Pega aqui o livro. Muito bem. Então vamos aqui. A pergunta é: onde está Deus quando sofremos? Os cristãos, eles não conseguem fazer uma afirmação que não seja contraditória. Porque é impossível você defender crença religiosa. É impossível você afirmar, dentro de uma religião, de uma crença religiosa, você afirmar alguma coisa que tenha sentido. É impossível, praticamente impossível. E é o caso aqui. Quando eles dizem, Deus está conosco quando sofremos, e que Deus vai depois corrigir as injustiças. Isso aí é uma resposta tão ingênua que o Edson Martins chega à conclusão de que escritores evangélicos, eles com certeza agem de má fé, porque uma pessoa racional não vai afirmar uma bobagem dessa. Totalmente sem lógica, totalmente sem fundamentação. Entendeu? Antes de dar aqui um exemplo, vamos aqui ao Freud, o futuro de uma ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. Freud foi judeu e ateu. Na página 88 deste livro, vou ler aqui mais uma vez a afirmação de Freud, que cai certinho aqui na resposta dos dois evangélicos. Freud diz assim, abre aspas: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará
com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. O Freud está dizendo que um homem fora da religião, fora da crença religiosa, o homem, ele é totalmente racional. Ele busca, para sua tomada de partido, ele busca fundamentações lógicas, fundamentações convincentes. Isso é o homem fora da religião. Já o homem, quando ele entra numa religião, quando ele faz parte de uma crença religiosa, de uma igreja, de uma seita, aí, diz o Freud, esse homem, ele perde essa capacidade de raciocínio. Ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. E olha aqui o exemplo dos dois cristãos evangélicos, em mais um livro, mostrando ali fundamentações miseráveis para o que eles ali alegam. Fundamentações miseráveis para seus juízos. É simples assim. Então, muito bem, Deus algum existe, Deus algum está ao lado de alguém nos momentos felizes e nos momentos de dores. Deus algum. Então, anotei aqui, vamos pegar como exemplo o povo, o próprio povo da Bíblia, o povo judeu. A Bíblia, o Velho Testamento, povo hebreu, e o Novo Testamento, o povo judeu. Jesus era um judeu, vivia numa sociedade judaica. Então, o povo judeu, em suma, o povo judeu é o povo da Bíblia, é o povo do Deus hebreu, o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Então, vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe disso, houve o Holocausto. Adolf Hitler, aquele monstro, lá na Alemanha, com a Segunda Guerra Mundial. E ali, o Holocausto. Com certeza, a fase mais hedionda, mais bárbara do homem. A matança ali indiscriminada de pessoas, principalmente judeus. Adolf Hitler odiava os judeus, que é o povo da Bíblia. Pois bem, ele ali mandou matar quase e muito mais de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto de Adolf Hitler. As mortes terríveis, fuzilamento, câmaras de gás. E você vê que o povo judeu sofreu muito sob o jugo de Adolf Hitler. Um sofrimento terrível. E aí, milhões e milhões de judeus foram mortos, morrendo ali também, dia a dia, com escassez de alimentos, torturas, etc. O Holocausto, uma coisa terrível que está aí para qualquer um ver. Pois bem, onde estava Deus naquele momento, lá na Alemanha, com o seu povo, o povo judeu, sofrendo ali barbaramente? Onde estava o Deus hebreu? Não apareceu e nada fez. Não apareceu e nada fez. E não estava ao lado daquele povo, como diz aqui como dizem os dois cristãos evangélicos. O Deus hebreu não estava ao lado de seu próprio povo, lá, no final de 1945, na Segunda Guerra Mundial. Então você vê que dizer que Deus está conosco quando a gente sofre, quando a pessoa sofre, Deus está ali ao lado, isso é uma brincadeira sem fim, totalmente sem sentido, totalmente sem uma fundamentação lógica. É uma mera fundamentação miserável para seu juízo. Então, veja aqui uma coisa, eu até anotei aqui. Vamos lá. Veja como o homem religioso, ele não raciocina. Diante desse sofrimento aí do próprio povo da Bíblia, lá com Adolf Hitler, no Holocausto nazista,
um religioso, vamos pegar aqui um cristão, ele diz assim: não, Deus não fez nada lá na Alemanha contra Hitler. Deus permitiu aqueles homicídios praticados contra 6 milhões de judeus. Deus permitiu aquelas torturas, aquele sofrimento do povo judeu. Tudo isso Deus estava lá, olhando. Deus estava assistindo as criancinhas judias quando elas eram encaminhadas à câmara de gás para morrerem ali com gases mortais. Deus estava vendo tudo aquilo, diz aí um cristão. Deus estava vendo tudo aquilo, todo aquele sofrimento. Mas Deus não fez nada, porque Deus não pode interferir na ação livre do homem. No caso ali, na ação de Adolf Hitler, que mandou matar ali 6 milhões de judeus. Então, um cristão, ele diz isso, que Deus não fez nada, porque Deus não pode interferir na ação do homem. Isso, gente, é uma brincadeira. Isso é uma fundamentação miserável para seu juízo. Esse mesmo cristão, em outra situação, ele já diz o diferente. Ele diz que Deus age para salvar pessoas. Então veja, diante do quadro de Adolf Hitler, que mandou matar mais de 6 bilhões de judeus, cristãos dizem que Deus não fez nada porque não pode interferir na ação do homem. Só que em vários e vários casos, esses mesmos cristãos dizem o contrário, que Deus age, que Deus interfere na ação do homem. E isso é simples de explicar isso. A gente vê por aí, quando um cristão escapa de um acidente aí de carro, o cristão escapa, o carro capota, morrem 5 pessoas, e um cristão escapa. 5 cristãos morreram, escapou um. O que escapou, ele vai dizer que foi Deus que o salvou, que Deus interferiu naquele acidente. Viu aí? Em outro caso, uma mulher está numa parada de ônibus, aparece um bandido a fim de estuprá-la com uma faca, e ali ele força a mulher a sair da parada de ônibus para ir para o mato mais próximo, e ali ele tenta estuprá-la. Naquele momento aparecem 2 homens que ouvem os gritos da mulher, e ali os 2 homens aparecem ali, e o bandido corre com a faca, não consegue estuprar a mulher. O que é que essa mulher cristã vai dizer? Ela vai dizer que Deus interferiu na ação do bandido, que Deus mandou aqueles 2 homens, que foram 2 anjos, que a salvaram de um estupro. Então você vê que um cristão, no caso aqui estamos falando de cristãos, que um cristão, ele numa situação diz uma coisa, já em outra situação diz coisa diferente. Ora, se uma mulher alega que foi salva de um acidente pela ação do Deus hebreu, ou foi salva de um homicídio pela ação do Deus hebreu, o Deus hebreu socorreu a pessoa, não permitindo que o bandido a matasse, então o Deus hebreu aí está interferindo na ação do bandido. Já em relação aos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, aí o mesmo cristão diz que Deus não pode interferir, não pôde interferir na ação de Adolf Hitler. Então veja, em relação a Adolf Hitler, Deus não pode interferir na ação dele. Já em relação a muitos casos com bandidos aí, em que cristãos são salvos, aí eles dizem que Deus interferiu na ação. Entendeu? Se eu digo que uma pessoa cristã diz que foi salva porque Deus interferiu para salvá-la, então ela nunca pode dizer que Deus, lá na Alemanha, não agiu por causa da ação do homem, que Deus não interfere na ação do homem. Jamais pode dizer isso, porque ela diz o contrário com outras situações. Entendeu? Em outras situações, ela diz coisa diferente. Veja o caso do Jair Bolsonaro, péssimo presidente. Jair Bolsonaro, homem ignorante. Então, muito bem, o Jair Bolsonaro levou uma facada, quase morre.
Ele, como é cristão, ele diz que Deus interveio, que Deus apareceu ali para salvá-lo. Só que esse mesmo Bolsonaro diz que lá na Alemanha Deus não interferiu porque não pode ali intervir, não pode ser um obstáculo à ação do homem, de Hitler. Então, na Alemanha, Deus não podia intervir. Já em vários casos, os cristãos dizem que Deus pode intervir. Então você vê que os cristãos não dizem coisa por coisa. Eles fazem uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. E é o que nós vemos aí. Você entendeu? Eu vou explicar aqui melhor ainda. Ontem, lá em Sobral, o senador Cid, esqueci agora, Cid Gomes, o senador Cid Gomes, lá em Sobral, ele nasceu em Sobral, minha terra natal, levou 2 tiros lá, no movimento grevista de policiais militares, levou 2 tiros no peito, o Cid Gomes. Está no hospital, parece que não leva risco de vida. E acontece o que aconteceu aí. Ele levou 2 tiros. Alguém aí da família dele vai dizer que Deus ali interveio, que Deus ali agiu lá em Sobral, o Deus hebreu da Bíblia, agiu lá em Sobral para evitar que o Cid Gomes morresse. Mas esse mesmo Deus não agiu lá na Alemanha, porque os cristãos dizem que Deus não pode interferir na ação do homem. Só que interferiu na ação do homem, no caso do Jair Bolsonaro, na ótica dos cristãos, e interferiu também aí em relação ao Cid Gomes, com os 2 tiros. E assim por diante, gente. E assim por diante. Sempre quando uma pessoa, um cristão, sai de uma situação difícil, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, com os tiroteios nas ruas lá frequentes, quando um homem escapa de um tiro da ação de um bandido, aí ele diz que foi salvo por Deus. Só que ele diz em outras situações que Deus não pode interferir, não pôde interferir lá na Alemanha com Hitler, porque Deus não pode interferir na ação do homem. Só que em casos particulares os cristãos dizem que Deus interfere na ação do homem. Entendeu? É tão fácil você ver que aquilo que religiosos afirmam não tem consistência alguma. É fundamentação miserável para seu juízo. E isso aí eu vejo aqui em minha convivência. Quando a pessoa aqui escapa de alguma coisa ruim aí, escapa da ação de um criminoso, a pessoa diz que foi Deus que apareceu na hora e a salvou da ação do bandido. Entendeu? O padre Marcelo Rossi foi atacado por um cachorro que quase comeu o olho direito dele, o padre Marcelo Rossi. E ele alegou ali, na crença dele, no mundo da ilusão dele, ele alegou que Nossa Senhora ali o salvou de um animal irracional, o cachorro. Diz ele que foi Nossa Senhora que o salvou. Entendeu aí? O próprio padre Marcelo, alegando aí a ajuda, a intervenção de um ser aí, entre vírgulas, espiritual. Então, ele alegou isso aí. Mas ele não alega, ele diz, em relação ao próprio povo judeu, povo do Deus da Bíblia, ele diz que lá na Alemanha, Deus não agiu porque Deus não pode interferir na ação do homem. Só que em casos particulares o padre diz coisa diferente. É assim a religião. É assim que se explica o fenômeno religioso. É como diz aí o Freud, que um homem racional, ele não se contenta, para sua tomada de partido, ele não se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. O homem racional, ele não aceita isso. Agora, quando o homem entra numa religião, aí sim, aí ele passa a fazer uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. Eu não posso jamais dizer que, em um caso particular, houve ali a intervenção de um Deus. E, em outro caso, eu não posso dizer que Deus não pode intervir, porque ele não se mete na ação
do homem. Não posso. Se eu digo que em casos particulares Deus agiu, Deus interveio para mudar a dinâmica do acidente, da coisa, eu não posso dizer que em outras situações esse mesmo Deus não pode agir, porque ele não pode interferir na livre ação do homem. Isso é maluquice. E essa maluquice é o que nós vemos aí em todo o texto bíblico. Portanto, aí termino, e nos livros religiosos. Portanto, aí termino esse livro. Nesse livro existem mais seções, só que eu vou analisei as 3 primeiras, porque elas, as 3 primeiras seções do livro, se relacionam com o título, que aqui está, não é? O título. Porque Deus permite o sofrimento e o mal? Eis a pergunta. Então, as 3 seções que eu analisei, elas se referem ao título do livro, as outras não. Portanto, aí, mais uma série sobre um livro religioso, no caso aqui, evangélico. E você vê que o que está aí é apenas ilusão e nada mais. Muito obrigado.